Então vamos aqui para a revisão de equação polinomial do primeiro grau. Na primeira ele pede para a gente resolver essas equações aí. Então veja o seguinte, nessa primeira eu vou aproveitar e falar sobre os princípios aditivos e multiplicativos que nos ajudam a resolver toda e qualquer equação polinomial do primeiro grau. Então nós temos aqui 6x mais 10 igual a 64. Quando nós temos uma equação, nós temos que tratar ela como se fosse uma balança, onde a mesma coisa que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro. E quando eu faço uma adição ou subtração de valores no primeiro e no segundo membro, sendo o mesmo valor adicionado ou subtraído nos dois lados da igualdade, isso aí é o princípio aditivo. Então, por exemplo, aqui nós temos 6x mais 10 igual a 64. A nossa intenção de resolver uma equação é simplesmente acharmos o valor de x, que no caso é a nossa incógnita. Então, para isso, nós temos que isolar, e isolar é deixar o x sozinho de um lado e o resto para o outro lado. Então, vamos fazer isso. Para isolar o x, primeiramente, repare que com ele nós temos o 6 e o mais 10. Então, a gente vai ter que tirar primeiro aquele que não tem x, que é o mais 10. Para assumir com esse mais 10, se fosse numa balança, se nós tivéssemos 10 quilos de um prato, se eu tirasse esses 10 aqui de um lado, eu tinha que tirar 10 também do outro lado da balança, e é assim que a gente vai fazer por esse princípio aditivo. Eu posso tirar 10 de um lado e 10 do outro. Fazendo isso, o que sobra para a gente? Sobra que no primeiro membro nós vamos ter que vai cortar esse 10 com esse 10, 10 menos 10 é 0, vai sobrar apenas 6x. E no segundo membro vai ficar 64 menos 10, que é igual a 54. Reparem agora que nós temos 6x de um lado e 54 do outro. Novamente, nós queremos saber o valor de x. Logo, nós temos que tirar esse 6 daqui. E o que o 6 está fazendo com o x? O 6 está multiplicando. E a nossa intenção de resolver uma equação polinomial do primeiro grau é sempre resolvermos fazendo uma operação inversa para isolarmos o x. E qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, nós vamos dividir tanto de um lado como do outro pelo inverso multiplicativo do 6. Então, se aqui está multiplicando por 6, nós vamos dividir por 6 de um lado e por 6 do outro. Ao fazermos isso, vai sumir o 6 com 6. 6 dividido por 6 é 1, né? Ficando apenas o x. E do outro lado, nós fazemos aí a divisão, ficando x igual a 54 dividido por 6, que é igual a 9. Logo, nessa letra A, x é igual a 9. Então, quando vocês resolverem uma equação do primeiro grau, ao terminar, para ver se está certinho a sua conta, você substitui aqui, lá na equação original, o x pelo valor que você achou que no caso é 9. Então, é 6 vezes, tira o x e coloca o 9, mais 10. E tem que dar o 64, que é o que está lá do outro lado. 6 vezes 9, quando a gente for fazer isso aqui, vai dar 54. 54 mais esse 10 vai dar exatamente 64, então a nossa conta está correta. Ah, professor, mas eu tenho outra forma de fazer sem precisar ficar colocando e retirando valores de um lado e do outro. A gente passa para o outro lado, mas esse passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, é justamente esses princípios aditivos e multiplicativos que a gente fez. Ao adicionar ou subtrair valores de um lado e do outro, isso aí nós chamamos de princípio aditivo. E ao dividirmos ou multiplicarmos valores tanto no primeiro como no segundo membro, chamamos de princípio multiplicativo, que é o que a gente fez aqui com o 6, né? A gente dividiu por 6 de um lado e do outro. Então, quando nós temos aqui 6x e mais 10 igual a 64, é a mesma coisa de a gente fazer o quê? Reparem nessa partezinha que foi adicionada à nossa conta para a gente resolver. Se a gente tirasse essa parte que foi riscada aqui, que foi eliminada, que é o 10 e o menos 10, o que sobraria? Sobraria 6x igual a 64 menos 10. É como se esse mais 10 que estava no primeiro membro passasse para o segundo membro subtraindo. Ou seja, estava somando e passou subtraindo. Então, a gente pode fazer isso. Vamos tirar esse aqui que não tem um x, mandando para o segundo membro. Quando a gente faz isso, vai ficar 6x igual a 64. E esse 10 que faltou a gente colocar, ele passa somando, passa para o segundo membro subtraindo. Ao fazer essa conta, nós vamos achar 64 menos 10, 54. E reparamos agora que basta tirar agora o 6 para ficar apenas o x. O 6 estava multiplicando com o x, nós vamos tirá-lo e ele vai passar dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então, x vai ser igual a 54, nós tiramos o 6. Se nós tiramos o 6 daqui, ele vai para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, fica 54 dividido por 6,
que é igual a 9. Então percebam que achamos o mesmo valor feito anteriormente, fazendo essa coisa aí de passar de um lado para o outro, fazendo as operações inversas. Agora nós temos aqui 12x igual a 5x mais 21. Então, nós vamos agora aí isolar o x. Reparem que nós temos x tanto no primeiro como no segundo membro. Então, para isolar, nós temos que deixar ele no mesmo membro. Vamos passar o 5x que está no segundo membro para o primeiro membro. No primeiro membro já tinha o 12x, e o 5 que estava aqui, ó, positivo, vai passar negativo, vai passar subtraindo o 12x. E no segundo membro sobrou apenas o 21. Eu não preciso colocar o sinal porque ele está sozinho lá e ele é positivo. 12x menos 5x dá 7x, igual a 21. E da mesma forma lá, vou tirar os 7 para deixar o x isolado. E ele estava multiplicando o x, vai passar dividindo o 21. Logo aí nós temos que o x vai ser igual a 21 dividido por 7, que é igual a 3. Já na segunda questão, pede para a gente montar as equações que representam as sentenças a seguir e encontrar o valor desconhecido. Na letra A nós temos 8 unidades somadas ao triplo de um número é igual a 104. Então a gente vai colocar da forma que ele está falando aí, ó. 8 unidades somadas mais o triplo de um número é 3 vezes. Como eu não sei que número é esse, a gente coloca uma letrinha para representar, então sempre a gente usa a letra x. Então é o triplo de x. Vai ser igual a 104. E percebam que ficou uma equação polinomial do primeiro grau que a gente resolve da mesma maneira das outras. Vamos passar esse 8 que não está com x para o segundo membro. Então vai ficar 3x igual a 104, que já tinha, e o 8 que estava positivo passa negativo, ficando 104 menos 8. Então vejam agora que vai ficar como? 3x igual 104 menos 8 fica igual a 96. E aqui, nós agora, para ficar o x isolado, vamos passar o 3 para o outro lado, que vai passar dividindo. X vai ser igual a 96 dividido por 3, que é igual a 32. Lembrem de fazer a verificação substituindo x por 32 para ver se a conta deu certo. Já na letra B, um retângulo com 200 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 20 centímetros a mais que a do lado menor. Então, sem desenhar o retângulo por enquanto, temos o lado menor e o lado maior do retângulo. Ele disse o seguinte, a relação que tem entre o lado maior e o lado menor. Mas eu não sei quanto é o lado menor. Então, toda vez que a gente não sabe um valor, a gente estipula um símbolo ou uma letra para representar este número desconhecido. No caso aqui, geralmente a gente coloca a letra x. E o lado maior é 20 centímetros a mais que o lado menor, ou seja, é o lado menor mais 20, x mais 20. Quando nós temos um retângulo, é importante a gente desenhar para a gente não se confundir. Então nós temos aqui um retângulo onde ele disse que o lado maior é 20 centímetros a mais que o lado menor. Como nós já estipulamos os valores, vamos colocar esses valores aqui neste retângulo. Temos aqui que o lado menor é x e o lado maior vai ser x mais 20. Como ele tratou de perímetro, perímetro é a soma dos lados de um polígono ou o contorno de uma figura. Reparem aqui que nós temos apenas dois lados do retângulo, então a gente tem que completar. X aqui desse lado, do outro lado também é x. Se embaixo é x mais 20, lá em cima também é x mais 20. Logo, nós teremos aí todos os lados do retângulo representados por esses valores. E o perímetro, como eu falei, é o contorno de uma figura ou a soma dos lados de um polígono. Então, nesse caso aí, se nós somarmos os lados desse retângulo, nós vamos ter o perímetro. Reparem o seguinte, nós temos aí quantos x? 1, 2, 3, 4x. Então, 4x mais, nós temos aqui 20 e 20. 20 mais 20 é 40. Então, 4x mais 40 vai ser igual ao perímetro que na questão disse que é 200. Então, é igual a 200. Vejam que nós encontramos uma equação polinomial do primeiro grau, então basta a gente resolvê-la. Passando 40 para o segundo membro, nós encontramos 4x igual a 200, e o 40, que foi a que a gente mudou, está positivo, passa negativo, ou subtraindo 200. Fica 4x igual a 160, e o 4, que está multiplicando x, vai passar dividindo 160 dividido por 4. Quanto é 160 dividido por 4 é igual a 40. Logo, x, que é o menor lado, é igual a 40 centímetros. Lembrando que se a questão estivesse pedindo o maior lado, nós teríamos que somar com 20, pois a questão disse que o lado maior é 20 centímetros a mais que o lado menor. Na terceira, numa balança como representada abaixo, foram colocados objetos de maneira que a balança ficou em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, que o peso do lado esquerdo é igual ao peso do lado direito.
Se a letra x representa o peso do objeto conforme a figura, calcule o valor de x para que o prato da esquerda tenha o mesmo peso do prato da direita. Quando nós temos uma balança, como eu falei para vocês, a gente pode aplicar esse princípio aditivo ou multiplicativo. Então, a gente pode tirar o mesmo valor de um lado e do outro sem prejudicar o equilíbrio dessa balança. Por exemplo, aqui, eu posso tirar esse peso x com esse outro peso x que nós temos aí. O que é que sobra? Sobra 2x igual a 600. Reparem que, se eu fosse desenhar outra balança aqui, desculpem o desenho, que vai ficar um pouquinho feio, se a gente desenhasse outra balança aqui, eu poderia pegar e substituir esse peso de 600 por 2 pesos de 300, fazendo com que eu tivesse 2 pesos x de um lado e 2 pesos de 300 do outro. Logicamente que, fazendo isso, nós teríamos que x seria igual a 300, pois nós temos 2 pesos iguais de um lado, 2 pesos iguais do outro, então cada um dos pesos tem a mesma massa. E também a gente pode resolver na equação, né? Tirando o 2 daqui que está com o x, vai ficar x igual a 600, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo, onde nós encontraríamos 600 dividido por 2, que é igual a 300. Logo, o valor de x nessa balança é igual a 300. Na quarta, com o dinheiro que economizou de sua mesada, Márcia pretende comprar um MP4 e um tênis que custa R$150. Então, a primeira informação que ele deu aí é que o tênis custa R$154. Então, a gente vai colocar esse valorzinho aqui do tênis, 154. Ele deu o valor do MP4? Não. Como ele não deu o valor do MP4, nós dizemos que o MP4 vale X, então, representando esse valor desconhecido. Depois ele disse o seguinte: a soma do dobro do MP4, então a soma do dobro do MP4, então é 2 vezes o valor do MP4 que a gente chamou de X, então 2x, mais o preço do tênis, que no caso aí é 154, que a gente já observou, 154, é igual a R$334, é igual a R$334. E essa já é a resposta da letra A, pois pede a equação que é possível calcular o preço do MP4. Como o MP4 aí nós representamos pela letra X, se a gente resolver essa equação, a gente acha o valor do MP4. E é isso que a gente vai fazer na letra B. Vamos resolver essa equação. 2x mais 154 é igual a 334. Passando 154 para o outro lado, nós temos que 2x vai ser igual a 334 menos 154. Ao fazermos essa subtração, vamos achar R$180. E passando o 2 dividindo, R$180 dividido por 2, vamos perceber que o preço do MP4 será igual a R$90. Faça lá a substituição para ver se dá certo. 2 vezes o preço do MP4, que é isso que nós temos, dá 180. 180 com o preço do tênis, que é 154, vai dar exatamente os 334. Já na quinta, sabendo que a soma de 5 números consecutivos é igual a 65, escreva a expressão algébrica correspondente e descubra quais são esses 5 números. Então vamos fazer isso, né? O que ele disse? Que a soma de 5 números consecutivos é igual a 65. Como é que a gente representa números consecutivos? Números consecutivos é um que vem após o outro, ou seja, a gente vai somando de um em um. Por exemplo, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos aqui exemplos de 5 números consecutivos. Se a gente chamar aqui, por exemplo, o 9 de x, quem é que vai ser o 10? É x mais 1, porque 9 mais 1 é 10. Quem é que vai ser o 11? X mais 2, pois nós temos aí que 11 é 9 mais 2. Quem ia ser o 12? X mais 3, porque 9 mais 3 é 12. E o 13 iria ser x mais 4, porque 9 mais 4 é igual a 13. Então, podemos representar a soma de quaisquer 5 números consecutivos dessa forma aqui que a gente representou do lado direito, pegando aí esses 5 valores. Se eu somar esses 5 valores, nós temos aqui, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto número consecutivo. Ao somar, nós temos quantos x aí? Temos aqui 5x. Então, a gente pode colocar aqui 5x, mas ao somarmos esse outro lado aqui, o que a gente vai encontrar? 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Então, fica 10. Então, nós temos que a soma desses 5 números consecutivos é igual a 5x mais 10. E na questão também disse que a soma desses 5 números é igual a 65. Nós podemos igualar a 65. Bora resolver essa equação aqui.
Passando o 10 para esse lado, o segundo membro, 5x é igual a 65 menos 10, que é igual a 55. E agora o 5 que está com x vai passar, que estava multiplicando, vai passar dividindo 55. 55 dividido por 5 é igual a 11. Logo, o menor número aí, que no caso nós representamos pela letra x, é igual a 11. Mas percebam que ele quer saber quais são os 5 números. Então, a gente vai substituir aí. X é quem? X é 11. Logo, os outros serão os consecutivos do 11, né? Completando os 5 números. Então, quem são os 5 números? Então, a resposta aí é essa. 11, 12, 13, 14 e 15. Se você fizer a soma aqui para fazer a verificação, se a conta deu certo, você vai achar que a soma desses 5 valores é igual a 65. E por último, um desafio não tão difícil assim, nós temos o quê? João viaja 700 km para ir de carro de sua casa à cidade onde moram seus pais. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? Então vamos desenhar esse percurso feito aí por João. Então o João saiu da casa dele e foi até a casa dos pais. O total percorrido aí por João, a questão disse que é igual a 700 quilômetros. Mas antes de chegar na casa dos pais dele, ele estava com fome e parou para tomar um cafezinho, né? Então aqui vamos dizer que foi a parada para o café do João. Ele não disse quanto ele percorreu até chegar no café, então a gente pode estipular que aqui ele andou X quilômetros. Mas depois disso ele disse o quê? A seguir percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Então depois de parar ele percorreu o triplo, então 3x. Nós podemos ver que daqui até o café foi X percorrido, porque eu não sei. E depois do café até a chegada da casa dos seus pais, ele andou o triplo do que percorreu até a chegada do cafezinho. Então, com isso, pessoal, a gente pode montar uma equação para descobrir o valorzinho de x que representa a distância percorrida de João até a primeira parada para tomar o café. E vai ficar como? Nós podemos perceber que se eu juntar a parada até o café com o resto até chegar na casa dos pais, vai dar justamente 700 km, que é o total percorrido para chegar na casa dos pais de João. Então, logo, x mais os 3x é igual a 700. X mais 3x dá 4x, vai ser igual a 700. O 4 está multiplicando, nós vamos fazer o quê? Dividir. Então, vai ficar x igual a 700 dividido por 4. Logo, x vai ser igual a 175 quilômetros, que é a distância da casa de João até o café. Olha a dica. Você terminou de fazer as contas, volte para a questão para ver o que ela está pedindo. Então, vamos lá. Na questão, pede o seguinte, ó, quantos quilômetros ele percorreu após o café. Então, ele não quer saber do café, ele não quer saber o valor de x. X é até o café, ele quer saber depois do café, ou seja, do café até a casa dos pais. Então, ele quer saber o valor de 3x. Então, vamos calcular aqui o valor de 3x. 3x vai ser quanto? 3x é igual a 3 vezes o valor que a gente encontrou, que é 175. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então, do café até a casa dos pais de João, são 525 quilômetros. Pode somar aí 525 com 175, que vai dar os 700, que é o total percorrido por João da sua casa até a casa dos pais. Então, a resposta aí nesse caso é igual a 525. Pois é, meus amigos, um grande abraço e até mais.